Meu nome é Antônia. Nunca fui muito de acreditar em coisa ruim. Não é ceticismo militante, é falta de assunto mesmo. Cresci longe de relatos de fantasma. Minha vida sempre coube em horários de ônibus e boletos pagos na risca. Até que uma lembrança velha, puxada por uma experiência recente, me fez destravar a caixa onde eu tinha guardado um mês que preferi esquecer. Não lembro datas com exatidão. Só sei que foi num tempo em que eu ainda morava no interior do país, perto do norte do meu estado, e que o ar cheirava a terra molhada quase todo fim de tarde. Tudo começou numa conversa com o meu sogro, ali no quintal, enquanto ele consertava uma mangueira e eu falava dos meus trabalhos. Eu tinha saído de um emprego ruim. Muita hora, pouco dinheiro, nenhum respeito. Ele ouviu, assentiu devagar e disse que tinha uma oportunidade daquelas de não largar. Era serviço de zeladoria, numa estação de bombeamento antiga, numa represa afastada da cidade. A família dona do lugar precisava de alguém para ficar um mês, cuidando das bombas, dos painéis, do cercado e de uns bichos, gansos e cabritos que pastavam na beira da água. O salário era bom, melhor do que qualquer coisa que eu já tinha visto cair na minha conta. É pesado, Tony, mas é serviço decente. Eu conheço a família, gente direita. Se eu te indicar, eles aceitam na hora, disse ele. Eu disse que sim de primeira, meio por impulso, meio por cálculo. Perguntei se podia levar o Bruno, meu namorado, hoje marido. Não queria ficar sozinha lá. Meu sogro respondeu que sim, que seria até bom pra gente treinar vida de casal, porque nossa primeira filha estava a caminho e em breve sairíamos do ninho. Ele mesmo ligou pro dono e combinou tudo. Sempre morei perto da capital, mas quando decidi juntar minhas coisas com o Bruno, mudamos para mais perto dos pais dele, numa cidade menor. O serviço na represa ficava a uns 30 quilômetros dali, depois de um trecho de estrada de chão que cruzava engenhos antigos, roçados de mandioca, e um brejo largo onde o vento arrastava cheiro de água parada. A estrada, em certos pontos, virava um desenho de costela, e o carro pulava como se tivesse lembrado de ser barco. O brejo é uma geolocalização, falava locatário. O trabalho de zeladoria não era só estar lá. Tinha checklist. Ligar e desligar bombas conforme a planilha. Anota a pressão e vazão no caderno. Verificar se a cerca estava inteira, se os gansos tinham comida, se os cabritos não tinham arrebentado o arame. O dono, que eu só conheci por telefone, deixou a casa de apoio pronta. Mantimentos na despensa, botijão cheio, ferramentas numa caixa etiquetada. Gente atenciosa, disse o meu sogro. Quando estacionamos o carro pela primeira vez, a represa brilhou no fundo como uma chapa de aço e o galpão das bombas roncou um som leve, constante, que dava a sensação de coração batendo na terra. O pátio cheirava a água, ferrugem e capim cortado. O relógio de pressão marcava números que eu ainda não entendia, mas aprendi rápido a respeitar. Bom dia! Então vocês são os novos caseiros. Que sorte este lugar! Ouvimos atrás. Viramos juntos e vimos um homem magro demais, barba comprida, boné sem aba, parado exatamente no limite do cercado, onde a estrada de terra encostava no capim do brejo. Ele sorria num desajuste estranho, todos os dentes ausentes e os lábios rachados tentando imitar um gesto de acolhida. Eu moro ali, para os lados do juncal, disse, apontando com o queixo. Se vocês seguirem por dentro do mato, tem uma trilha até minha palafita. Qualquer coisa, batam lá. A gente se vê sempre. Eu passo aqui direto. Agradeci. Olhei na direção que ele mostrou e só vi tábua podre, capim alto e água parada. Não dava para imaginar trilha nenhuma. Quando voltei o rosto para dizer até logo, a expressão dele tinha mudado. O sorriso sumiu.
Ele olhava fixo para o Bruno. Não para o Bruno, para mim, por cima do Bruno, com a boca aberta num movimento lento de língua, como quem lambe os próprios dentes que não tem. O gesto era repulsivo. Bruno entendeu e caminhou um passo à frente, tapando minha vista. De perto, o fedor do homem chegou feito parede. Carniça morna, roupa velha que tinha esquecido que era água e sabão. A camisa, que parecia escura, era apenas imundície. A barba vinha com restos colados. O boné concentrava gordura. Ele soltou um riso sem som, virou de costas e foi embora arrastando o pé na mesma direção do juncal. É um dos irmãos da palafita do juncal, disse Bruno, já dentro de casa. Meu pai comentou, ninguém sabe de onde vieram. Apareceram. A cidade evita cruzar com eles. Ele tem família? Dizem que mora com a irmã. Ela quase não sai. Quando sai, cobre o rosto com um pano feito pescador no frio. São estranhos. Meu pai falou que é gente que dá coisa ruim no estômago. Preferi não prolongar. O dia seguinte seria nossa estreia para valer. Passamos a tarde limpando a casa, testando luz, conferindo a planilha de acionamento das bombas. À noite, fizemos arroz, ovos e salada. O barulho da água correndo pelos canos embalou o começo da conversa sobre o que seria a nossa rotina. Pela janela, as luzes da cidade eram um punhado ralo, distante, do outro lado do morro. Aqui, quem mandava era a lâmina escura da represa. Foi quando a paz descolou do teto. Um grito curto, desses de assustar bicho, cortou o escuro do lado de fora. Veio seguido de risadas secas, 2, 3, e o ruído do alambrado tremendo. O galpão dos gansos explodiu engrasnado, asa batendo, bico batendo em bico. Pedi ao Bruno que ficasse dentro com a lanterna e corri. O portão do cercado estava aberto. Os gansos, que viviam num humor de guarda, corriam desalinhados pelo pátio, alguns com a asa caída. Pela sorte de termos reforçado o perímetro maior, eles não alcançaram a estrada. Bruno apareceu ao meu lado e levamos 10 minutos para fechar todos no galpão de novo. O riso não voltou, o grito também não. Quem quer que tivesse aberto o portão tinha feito só isso, aberto e se escondido. Voltei para dentro com o coração dobrando esquinas e o ruído constante da bomba, que antes me acalmava, virou máquina de cuspir ansiedade. Dormimos mal, em tornos desajeitados, com o vento batendo no toldo como unha de gato em porta. Os dias seguintes foram uma soma de pequenos recados. De madrugada, pedras miúdas começaram a bater no telhado de zinco, com ritmo de riso. Eu corria para a janela. Nada. O Bruno saía pela porta de trás. Ninguém. Outra noite, bateram de leve na porta, 2 vezes. Quando abrimos, só encontramos um pedaço de couro amarrado no trinco, fedendo a brejo. Teve também o dia em que achei 3 espinhas de peixe cravadas na madeira, abaixo da janela da cozinha, alinhadas como dentes. E outra manhã em que o coxo dos cabritos tinha uma camada de lama espalhada, como se alguém tivesse lavado os pés ali. De manhã, o homem do boné passava na estrada, indo em direção à cidade. Em alguns dias, ele trouxe mais 2. Outro homem, baixo, que arrastava uma perna, e uma mulher de lenço, que espiava de longe, metade do rosto escondido. Passavam, olhavam e seguiam. Às vezes, o homem do boné levantava a mão, num cumprimento que parecia gozação. Não vai lá falar nada, pediu Bruno, segurando meu braço certa vez. A gente não sabe o que eles fazem quando a gente não vê. Falta pouco, é só um mês. Eu concordei por fora. Por dentro ferviu.
Anotei no caderno: trancar portão secundário sempre. Reforçar dobra do alambrado sempre. Guardar lanterna carregada na cozinha. Descobrimos uma coisa dura no terceiro fim de semana. O registro de água do tanque dos cabritos tinha sido mexido. Alguém, à noite, fechou a válvula. Pela manhã, encontrei o bebedouro seco e 2 cabritos caídos. Isso quebrou meu resto de esperança de coincidência. Era intencional. Anotei tudo no caderno de ocorrências. Liguei para o dono, contei em resumo e pedi autorização para reforçar com arame farpado a parte de trás do cercado. Ele autorizou e disse que ia dar um jeito de falar com a prefeitura sobre os moradores do brejo. Não vai dar em nada, Tony, disse Bruno amarrando o arame. Ninguém bate de frente com quem vive fora do mapa. Na noite seguinte, nublada e úmida, as pedras no telhado vieram mais cedo. Dessa vez, misturadas com assobios curtos, como quem chama cachorro. Eu fui até a janela da sala e fiquei parada, vendo o escuro colado no vidro. Senti um peso do lado de fora, como se alguém encostasse a testa na madeira. O ar ficou espesso. O cheiro de água parada entrou, mesmo com a janela fechada. Não abre, Bruno sussurrou atrás de mim. Outra madrugada, acordei com um barulho do gerador auxiliar, que a gente só ligava quando faltava luz, tossindo sozinho. Saí no tapete da porta e vi o quadro elétrico do galpão com os disjuntores desligados. Alguém tinha metido a mão ali, no escuro, sabendo qual alavanca baixar. Recoloquei tudo no lugar e fiquei um tempo ouvindo a bomba retomar o ritmo, como quem escuta um conhecido voltar a respirar. Decidimos alternar rondas. Um dormia, outro vigiava. A vigília no pátio, de madrugada, tem um tipo de silêncio que não existe de dia. Não é ausência de som, é som guardado. Nele, tudo que se move se torna recado. A água, o vento, a bomba, o casco de jabuti no capim, o assobio do brejo. E no meio disso havia o riso. Às vezes longínquo, em outras quase encostado. Tinha noite que era só sussurro. Tinha noite que parecia que o brejo inteiro andava em volta da casa, de pés descalços. Na penúltima semana, aconteceu o pior. Eu estava no turno da 1 às 3 da manhã. O brejo fazia aquele barulho de sapato encharcado andando sozinho. O ar tinha cheiro de peixe velho. Ouvi uma coisa que não tinha ouvido antes. Passos por dentro do juncal, arrastando. E um chamado numa voz que parecia menino. "Ó, moça!" A voz vinha no diminutivo, mas não tinha nenhum menino ali. Virei a lanterna na direção da cerca e vi 2 sombras no limite do capim, baixinhas, juntas, os ombros encostados. Fiquei dura. A luz do meu facho pegou em algo que brilhou. Vidro. E na hora eu entendi. Olho. "Bruno!" chamei. "Não sai. Fica aí. Fica." As sombras se separaram um palmo. Depois se encostaram de novo. Um dos assovios soou ali, a 5 metros de mim. A cerca estava intacta, mas no chão, perto do poste, havia um buraco que a gente não tinha visto. Não era buraco de bicho. Era de gente cavado com um instrumento. Não passava corpo, mas passava mão. E se passa mão, passa fogo. Eu voltei 3 passos, sem virar as costas, peguei o rádio e chamei o dono. Enquanto eu falava, a voz de menino veio de trás de mim.
Ô moça! Virei o pescoço num pulo, lanterna varrendo. Ninguém. O chamado voltou para frente. O brejo ria. O riso não era alto, era satisfeito. Bruno saiu com um pedaço de pau. Apontei o buraco. Ele entendeu de primeira e trouxe pedras para entupir. Enquanto ele empurrava a primeira, algo cutucou a ponta do meu tênis do lado de dentro da cerca. Eu juro! Um toque leve, rápido, como quem diz, tô aqui. A pedra caiu, o buraco se fechou e o riso sumiu. Ficamos ali, a respiração juntando vapor. Na borda do capim, vi uma tira de pano amarrado numa haste, como se alguém tivesse marcado o território. Não mexi. Na manhã seguinte, encontramos pegadas na lama do lado de fora, pequenas como as minhas. No cercado do galpão dos gansos, alguém fincou um galinho com pedaços de couro amarrados, como aqueles que penduraram na nossa porta dias antes. Bruno quis jogar fora. Eu disse, não mexe, vira bandeira se a gente mexe. Deixamos lá como quem devolve recado com recado. Também reforçamos a dobra baixa da cerca com mais arame e latas penduradas para tilintar se alguém encostasse. Às vezes funcionava. Outras só adicionava efeito sonoro ao brejo. O homem do boné continuava a passar, sem pressa, como quem conta os dias por nós. Na última noite, choveu de viés. O telhado do galpão tocou música com a água. O gerador ficou pronto para entrar, mas a energia não caiu. Eu sentei na soleira com a lanterna e fiquei olhando a lâmina da represa. O riso não voltou, o assovio não voltou. O brejo respirou sozinho. Foi como se o lugar tivesse saciado a fome de nos lembrar que não mandávamos ali. Dormia um pedaço de sono inteiro pela primeira vez. Entregamos as chaves, recebemos o pagamento e eu achei que a história ia ficar no... Que loucura, hein? Mas não. Esse mês entalou no meu corpo. Até hoje, quando escuto pedrinha no telhado ou toque na madeira, minha mão procura tranco que nem existe. Levei desse período umas regras de bolso que não vieram de livro. Uma, porta trancada não é grosseria. É costume de quem volta para casa. 2, se o lugar tem cheiro de água parada, sua cabeça demora mais para pensar. Respira antes. 3, quem ri sem aparecer está dizendo que eu posso voltar. Não alimente o espetáculo. 4, não responde. Espera. Essa frase segura a mão do corpo quando ele quer correr para o lado errado. 5, não negocie com quem fala de trás quando você está olhando para frente. Vira a isca. 6, se ficar, organize o pátio. Se for, vá embora de manhã. Noite de brejo, guarda nome. 7, barulho certo no lugar certo afasta a curiosidade errada. Lata, casca, sino, sem bravata. O que eram aquelas pessoas? Não sei. Gente vivendo fora, à margem das margens, gente ruim por gosto, gente machucada que machuca, não me cabe enquadrar. O que sei é que a palafita existe, que os passos existem, que a risada existe e que a água guarda. A represa sabe de histórias que ninguém leu e o brejo repete nomes que ninguém registrou. Hoje, quando minha filha diz que não quer passar pelo corredor escuro, eu acendo a luz. Se ela fala que um lugar está errado, eu não discuto. Aprendi a não tratar medo de criança como capricho. Medo pequeno, ignorado, vira buraco de cerca. Ensinei a ela a frase que me salvou de fazer bobagem naquele mês. Não responde, espera. Se precisar responder, que seja com tranca e com gente junto.
De vez em quando, vou com o Bruno pescar num açude perto da cidade. Quando a água está lisa e o vento resolve pousar, a gente ouve longe um assovio curto. Eu e ele nos olhamos sem falar nada. Jogamos a linha para o outro lado. Ninguém precisa testar coragem em toda a esquina do mundo. A coragem boa é a que leva os dois de volta para casa. Se um dia te oferecerem um trabalho bom num lugar bonito e esquecido, aceite se precisar, mas leve junto o senso de limite. Limite não é fraqueza, é quem te devolve inteira para casa. E se o brejo te chamar com voz de menino, lembra, há vozes que só querem saber se você responde. Eu não respondo mais. O que vou compartilhar aconteceu no litoral, não muito longe de Laguna. Tenho 54 anos, mas quando vivi aquilo, eu tinha acabado de fazer 14. Vim de uma comunidade de pescadores muito simples, e meu pai, desde moço, deu um jeito de juntar alguns pedaços de terra, faixas de restinga, um trapiche antigo e uns galpões de madeira onde se guardavam redes e canoas. Como eram áreas extensas, ele se dava ao luxo de arrendar parte para quem quisesse instalar rancho de pesca ou para que alguns criadores deixassem ovelhas na restinga. Com o tempo, abriram uma estrada costeira ao lado de um dos terrenos do meu pai. Muita gente passou a cortar caminho por ali, e isso valorizou demais uma das áreas. Para muitos seria uma oportunidade de ouro, vender por um bom preço. Mas meu pai era teimoso nisso. Muita gente tentou convencê-lo a vender. Ele não queria. Até que numa tarde, uma caminhonete preta parou diante de nossa casa. Um homem chamado Mário Falcão pediu para falar com ele. Deixamos que entrasse e conversaram por um bom tempo. No fim, esse homem conseguiu dobrar meu pai e acertaram um valor. O combinado era que meu pai receberia uma parte adiantada, com o restante passado quando assinassem os papéis. Durante esse intervalo, meu pai ficou remoendo a decisão, olhando para o chão, o maxilar preso, o dedo marcando a mesa como se contasse a maré. Na manhã do segundo dia, ele reuniu a família na sala e contou o plano do Sr. Falcão. Construíram um posto náutico com loja grande, gelo, combustível e mantimentos para que embarcações e moradores das praias mais distantes pudessem parar ali. Negócio certo, ideia que nunca tinha passado pela cabeça dele, muito menos pela nossa, que ainda éramos crianças. Ele ficou calado um tempo e nos mandou sair porque precisava conversar a sós com a nossa mãe. Depois, soubemos que decidiram manter as terras. Era o que ele queria desde o começo, mesmo quando a tentação do dinheiro batia como um vento forte na porta. Mesmo assim, quando o Sr. Falcão voltou para entregar o dinheiro e adiantar a papelada, meu pai desistiu. Disse que tinha mudado de ideia e preferia deixar as áreas para os descendentes. O que meu pai não sabia é que o tal Mário Falcão andava metido com contrabando e tinha braço comprido. Não levou bem o sim que virou um não. Pegou o maço de notas de volta e avisou, com voz de água parada, que gente de palavra quebrada não servia para nada e que aquelas terras seriam dele de um jeito ou de outro. Não berrou. Falou baixo, do tipo que ameaça como quem conta relógio. Meu pai ficou apavorado, claro, mas firme. Trancou o portão, reforçou a tramela do galpão, tirou o barco da água e empurrou para o mato, por trás das moitas. Ordenou que não saíssemos de casa por um mês, para não nos expormos. Dinheiro não faltava, mas também não sobrava, e depois de 3 semanas trancados, as reservas de comida acabaram. A fome apertou feito cinta, e o cheiro de peixe seco que vinha do galpão não resolvia prato. Meu pai disse que iria buscar mantimentos e voltaria rápido. Farinha, feijão, um pedaço de charque, vela e sal grosso.
1 hora se passou, depois 2, depois 6. A expressão de minha mãe murchou. Entre lágrimas, pediu que nos preparássemos para a possibilidade de não vê-lo de novo. Acreditei nela sem esforço. Tinha certeza de que os homens do Falcão haviam encurralado meu pai para forçá-lo a ceder. A casa, que já era pequena, ficou menor. O barulho do vento entrando por baixo da porta parecia a gente sussurrando. Naquele tempo eu era bruta, rebelde, cansada de vida de beira de mar. A raiva servia de combustível. Na minha tolice, fugi de casa para procurá-lo. Enfiei os pés num tênis velho, escondi o cabelo sob um boné e saí pelo fundo, pela trilha das bananeiras. Fui perguntando pelo caminho e alguns disseram ter visto meu pai correndo em direção ao mangue, numa área de preservação. Não pensei direito e faço aqui um aviso. Menina nenhuma deve seguir meu exemplo, porque o anjo da sorte nem sempre está de serviço. A coragem sem juízo é a faca de 2 gumes. Quando cheguei àquela borda de manguezal, vi caminhonetes espalhadas, motores frios, portas abertas. Uma delas ainda chiava, metal contra metal, como se tivesse acabado de frear. Tentei enxergar se meu pai estava em alguma delas. Não vi. Havia uns 15 homens armados, olhando para todo lado, caminhando com pressa, cortando a vegetação, deixando pegadas fundas na areia úmida. Sem dúvida procuravam meu pai. Senti alívio por um segundo. Se procuravam, não tinham achado. Eu me virava para recuar quando ouvi uma frase que me congelou. Ali, alguém apontou. Meu corpo inteiro ficou dormente, mas alguma coisa dentro de mim, não sei se Deus, se teimosia, se instinto, mandou correr. Corri. Ali o terreno era um corta-caminho de dunas, moitas de capim-gordura, trilhas de caranguejo, troncos secos, raízes expostas. As terras do meu pai eram grandes como o mundo. A gente conhecia cada reentrância, os bancos de areia, os grotos, os atalhos de pescador, as passagens em que a lama cede e a gente quase perde o chinelo. Escolhi a pior rota, a mais pedregosa, cheia de ouriços de pedra e cactos. A gente chamava aquela trilha de A Vassoura, porque, diziam os velhos, era onde uma mulher de vestido azul aparecia varrendo areia de madrugada para quem tivesse coração bom. Por causa das histórias, quase nunca íamos por ali. Justamente por isso, senti que era o caminho que me salvaria. O vento cortava de lado, levantando areia que mordia a pele. Enquanto corria e me encolhia atrás de moitas, eu ouvia os homens entrando na restinga. Estalos de galho, palavrões mastigados, o tilintar de olhatal contra a fivela. Precisei engolir o choro para que não escutassem meus soluços. Afundei-me entre 2 pedras grandes, onde a sombra dos arbustos fazia uma caverna de raiz. O cheiro de lama quente e sal pegou no nariz. A escuridão me favoreceu. Sempre fui magra, seca, e isso ajudou a caber ali. O buraco podia ter cobra coral, podia ter aranha caranqueja. Com tanta adrenalina, eu não pensei em nada disso. Apertei os joelhos contra o peito, envolvi as canelas com os braços e segurei a respiração até o peito pedir ar. O tempo ali é coisa de maré, não passa igual. Fiquei imóvel, sem um ruído, até o céu trocar de cor um tanto de vezes. As sombras se alongavam e encolhiam, e eu contava, sem saber porquê, as passadas que não eram minhas. Ao longe, uma garça gritou. Perto, um siri andou de lado, tropeçando no meu tênis. Eu não mexi um músculo.
O sol caiu de verdade quando algum chefe apitou e o barulho de portas de caminhonete bateu como o mar batendo pedra. Os motores choraram, um atrás do outro, e foram embora. A poeira baixou devagar, feito cortina. Fiquei um tempo sem saber se saía ou se continuava escondida. Estava decidindo quando uma face surgiu diante de mim, como se o mangueiral tivesse feito uma abertura. Quase desmaiei. Era o rosto de um homem idoso, pele de sol, barba branca curta, olhos azuis de água funda. Na mão, ele carregava uma lamparina com chama calma, dessas de querosene, e o vidro todo manchado de sal. A luz não tremia com o vento, como se não pertencesse ao mesmo mundo que o vento. Quase te pegaram, menino. A voz era grossa e mansa, de quem tinha costume de falar baixinho. Vem, não tem mais ninguém aqui. Vou te mostrar por onde sair. Desabei a chorar, de alívio e medo misturados. O velho me olhava com ternura de avô, uma paz de reza pronta. A presença dele simplesmente tirava a pedra do meu peito. Ele me ajudou a sair do vão entre as pedras com uma mão firme, quente como o sol de manhã, e fomos pela vassoura, entre dunas e filetes de água. O chão fazia som de passos sobre açúcar molhado. Enquanto andávamos, perguntei quem ele era, porque eu nunca tinha visto aquela figura. Tenho um negócio com teu pai, menina, respondeu sem pressa. Fiquei de olho por aqui desde cedo. Naquela hora, lembrei que meu pai ainda arrendava rancho e trapiche para pescadores de fora e que muita gente devia favor e cobrança. Como é seu nome? Arrisquei. Estevão. Ele sorriu e os olhos fizeram um brilho que parecia lamparina. Mas me chamam de seu Estevão, do farol. A presença dele era como achar um anjo sem asa, com cheiro de sal, roupa simples de tecido grosso, calça arregaçada, pés quase sem ruído. A chama iluminava o caminho sem cegar, revelando raízes, buracos de caranguejo, o fio d'água que cruzava a trilha. Chegamos à beira de um braço de maré. Ele apontou com a lamparina. Ali adiante, uns metros, teu pai está. Subiu na casuarina grande, perto do trapiche velho. Diz para ele que os homens foram embora por agora, mas que vocês têm que sumir antes da maré virar. Eu volto pro serviço, preciso cuidar do que é meu. Essa última frase ele disse rindo baixo, como quem guarda segredo de família. Eu quis abraçá-lo, mas tive vergonha. Agradeci de coração e prometi rezar pela saúde dele. Ele agradeceu pelas futuras orações e seguiu pela mesma trilha, lamparina firme, chama que não mexia nem com a brisa do mangue. Deu 3 passos e já parecia parte do lugar, um recorte de luz andando entre as sombras. Corri até a casuarina. Lá em cima, enroscado nos galhos, estava meu pai, sujo de resina, a camiseta rasgada numa ponta. Gritei para ele descer. Avisei que os homens tinham ido embora e que precisávamos sumir dali. A primeira reação dele foi me bronquear. Com razão, o que eu estava fazendo no meio daquilo? Poderiam ter me matado. Depois, nos abraçamos e choramos. Não sei se de alívio por estarmos vivos ou pelo terror que já tinha passado por nós. O abraço dele cheirava a mar e medo. E eu quis ficar ali um tempo que não existia. No caminho de volta, contei tudo. Quando disse sobre o velho da lamparina, meu pai me mandou descrever direitinho. Pele curtida, cabelo branco, olhos azuis,
lamparina de vidro arranhado, cheiro de querosene e maresia, a calma na voz. Também notei uma coisa só então. Durante todo o nosso percurso, a chama nunca baixou e o vidro não esquentou na minha proximidade. Era como uma chama que existia por teimosia própria, acesa por tarefa. Meu pai ficou mudo um instante, depois disse, com o olhar enfiado na areia: "O homem que me vendeu o trapiche e aquela faixa de areia se chamava Estevão. Foi guarda-farol e morreu antes de você nascer." Fiquei surpresa. Medo eu não senti. O que ficou claro para mim foi que ele tinha sido meu guia naquela noite. Eu conversara com um morto e só soube depois. Chegamos em casa com o dia ganhando claridade. As malas já estavam prontas. Na mesa havia algum dinheiro, menos do que antes. Os homens do Falcão tinham passado ali para avisar minha mãe de que devíamos deixar a propriedade imediatamente, ou iríamos virar cinza, nós e os bebês da casa. Um compadre dos meus pais apareceu com um carro e nos levou. Não voltamos. Os capangas tomaram conta e cercaram o terreno com um jeito de dono. Dizem que o posto náutico começou a ser erguido, que ergueram colunas e deixaram brotar ferro. A estrutura ficou de pé por um tempo. Depois o sal comeu como bicho paciente. Hoje, as antigas terras do meu pai estão no abandono. Concreto pelado, trapiche torto, mato por todo lado e um sino de boia que toca sozinho quando o vento vira. O que é curioso é que ninguém consegue se apossar daquilo por muito tempo. Vira e mexe, aparece invasor, fica uns dias, semanas, depois some. Uns juram que são os próprios contrabandistas botando medo. Eu não. Acredito que seja o seu Estevão do Farol. A restinga reconhece o dono que ela escolhe. A vida andou. Fomos morar na casa de uma tia, depois alugamos um lugar perto do mercado de peixe. Meu pai voltou a trabalhar de noite, consertando o motor de barco, e a mão dele nunca mais tremeu na hora de amarrar nó. Às vezes ele parava no meio do serviço, passava a palma na testa e dizia sem olhar para mim: "Guardião é coisa séria, Gabi. Lugar que escolhe guardião não vira pasto de bandido fácil, não." Anos depois, não sei quantos, porque em beira de mar o calendário é a lua, passei de carro pela estrada costeira. Dava para ver de longe a casuarina grande e as colunas de concreto nu. A tarde caía e, juro por tudo, vi um pingo de luz andando devagar na beira do mangue, no mesmo caminho da vassoura. Não parei. Só fiz o sinal da cruz e segui, com o coração leve de quem foi salvo e grato. Contaram que em noite de vento leste dá para ver a lamparina descendo e subindo o barranco como sentinela. Aprendi algumas coisas naquela noite e nos dias que vieram. Que tem gente de carne e osso mais bruta que água e que tem nomes que o vento respeita. Que algumas promessas, quando quebradas, viram maré, e maré não se para com mão. Que toda terra boa escolhe um guardião, e nem sempre esse guardião respira. Que coragem não é grito, às vezes é silêncio, às vezes é passo atrasado, às vezes é saber voltar. Também aprendi a ouvir o silêncio grosso. Ele não é sossego, é suspensão. Parece quando a tomada dá mau contato e a geladeira desliga por um segundo. Parece quando os remos param de bater no casco e o barquinho fica solto, esperando o mundo decidir. Nessa hora eu falo baixo para dentro. Não responde, espera.
E passo mentalmente a lista de cuidados que ninguém me ensina no papel. Não grita o próprio medo pro mangue, não entra em trilha que chama pelo apelido, não enfrenta a noite achando que é dona do chão. Se for preciso cruzar restinga no escuro, leva uma reza que saiba de cor. Caminha sem assobiar e, principalmente, não pechincha com promessa antiga. Promessa quando acorda, quer serviço. Se um dia te oferecerem dinheiro que vem com fôlego de ameaça, escuta teu estômago, ele sabe mais do que o bolso. Se um desconhecido te guiar com uma chama que não apaga, caminha na fé, mas não esquece o caminho de volta. Marca a árvore, repara no barulho, confia no cheiro. E se por acaso o farol da tua vida apagar por vento, lembra que tem guarda que segue trabalhando, mesmo depois de entrar no lado de lá. Às vezes me pego imaginando o que teria acontecido se eu tivesse escolhido outra trilha. Talvez eu não estivesse aqui contando. Às vezes penso no seu Estevão, de que era feita a paciência dele, de que era feito aquele olho de água. Penso se foi ele quem ensinou a vassoura a varrer meus passos, se foi ele quem avisou as cobras e aranhas que aquela menina não era comida. Penso se guardiães têm descanso. Acho que não. Quem vigia aprende a viver de fio de luz. Hoje, quando a luz aqui de casa dá aquela falhada e o silêncio fica pesado como o ar parado de maré morta, eu acendo um abajur amarelo, lamparina moderna, e deixo uma fresta de cortina para a rua emprestar claridade. Não é medo, é costume de quem entendeu que certas presenças gostam de ver o caminho. Se passo perto de caminho de terra com porteiras sem número, acelero sem vergonha. Reconheço o desenho da escuridão daquele lugar em outras escuridões. Numa casa de praia fora de temporada, num hotel com carpete gasto, num depósito de loja fechado de tarde. Não é que eu veja a coisa, eu pressinto a pergunta. Vai entrar? E minha resposta é sempre a mesma. Não, obrigada. Se um dia você cruzar a estrada de Restinga e de canto de olho notar um brilho andando contra o vento, não precisa desafiar. Agradeça de longe. Alguns trabalhos não são para nossa mão. Alguns nomes é melhor que permaneçam com quem sabe carregar. Meu nome é Lucas. Trabalho com manutenção predial desde que me entendo por gente. Sou daqueles que sabem onde corre um cano, onde uma fiação encosta no reboco e por qual rachadura a água insiste em vazar. Talvez por isso tenham me chamado quando o mercado municipal reabriu as portas após uma longa reforma. O prédio, um quadradão de tijolo aparente com clarabóia, ficava no centro da cidade e tinha passado décadas fechado, sobrevivendo de boatos. Que ali havia um labirinto de galerias, que contrabandistas usavam túneis, que sob as bancas de frutas corria um riacho antigo. Eu não acreditava em nada disso, até acreditar. Quem me contratou foi a Dona Clarice, administradora do mercado. Mulher prática, fala direta. Lucas, o problema é infiltração e barulho, disse, apontando para o chão de ladrilhos hidráulicos recém-assentados. As lojas reclamam que depois das 6 começa um gotejo que ninguém acha. E tem um som, um murmúrio. O pessoal tem medo de ficar para o fechamento. Murmúrio. Na boca de muita gente, murmúrio é só vento. Na do trabalhador, é chamado para olhar de perto. O mercado tinha história comprida. Antigamente, onde ele foi erguido, havia uma fonte pública. Diziam que a água brotava doce, tão clara que refletia o céu como vidro. Na época da construção, conservou-se o reservatório lá embaixo, adaptado como cisterna.
Ao longo dos anos, ampliaram, cimentaram, esconderam. No fim, o que restou foi um porão, um corredor de serviço. E no centro, uma tampa metálica graúda, que ninguém abria por costume. É só um tampão antigo. Garantiu um zelador mais velho, o seu Aderbal, que trabalhava ali desde moço. Ele falava do tampão como quem fala de um parente doente, com respeito e um fundo de medo. Na primeira semana, encontrei coisa comum: tubulação suada, joelho de cano pingando, sifão cansado. Troquei junta, apertei a braçadeira, revisei o barrilete. O gotejo diminuiu, mas o barulho não. Não era de encanamento, vinha do chão. Um som baixo, compassado, que parecia formigar atrás do piso. De dia, se confundia com o falatório das bancas, com o chocalhar de garrafas e o arrastar de caixas. Mas à noite, ele virava uma fala. Não palavras, uma conversa sem língua. O tipo de som que a gente só percebe quando tudo mais descansa. Voltei numa sexta após o expediente, com autorização. Dona Clarice me deu as chaves e um vai lá, mas não inventa, que ouvi como quem recebe uma missão e um aviso no mesmo envelope. Olhei o corredor de serviço, lâmpada amarela, ventilador preso tossindo poeira. A tampa metálica estava no centro, cercada por uma faixa de piso com mancha escura em volta. Cheguei perto e botei a orelha no tampo. O murmúrio vinha dali. Não era vento. Era como escutar gente no andar de baixo quando o prédio não tem porão. Chamei o seu Aderbal, que ficava até mais tarde. Ele hesitou, coçou o queixo. Isso aí foi fechado. Faz tempo. O tampão dá para cisterna antiga. Diziam que era grande e que havia corredores ligados a ela. Mas ninguém desce. Teve gente que tentou e voltou dizendo que a água fala. Sorri de canto, como quem escuta causo. Ele me olhou sério. Não ri, rapaz. Escuta. Escutei. Não sei explicar de outro jeito. Era um couro pálido. A sensação de muitas bocas falando bem baixinho atrás do ferro. Trouxe ferramentas e uma lanterna grossa, daquelas que cabe no antebraço. O tampo estava emperrado com ferrugem antiga. Lubrifiquei, soltei 2 parafusos, sentei o joelho, forcei com a chave inglesa. Demorou. Quando cedeu, fez um som longo, cansado, como porta velha que respira. A tampa levantou 1 palmo e um bafo frio subiu. Não era cheiro de esgoto. Era água parada, com pedra molhada e erva antiga. Um cheiro que lembra igreja fechada. A lanterna iluminou degraus de concreto grossos, descendo em espiral. Eu vou lá embaixo, falei. O velho cruzou os braços. Vai não. Eu fui. Desci contando os passos. A cada volta, o som ficava mais nítido, não mais alto, só menos misturado. O facho achou o piso lá embaixo, pedra irregular, brilhando de umidade. À frente, um salão circular com parede de azulejo antigo, azul esverdeado. Ao centro, um espelho d'água liso como prato. Em volta, 3 arcadas baixas, cada uma levando para um corredor. Em azulejo junto do teto, um desenho repetido, de ondas e peixes, cartíssimo. No ar, um frescor que mais parecia inverno. Eu podia jurar que o murmúrio vinha da água. Aproximei. O espelho tremia muito pouco, como quando um copo sobre a mesa sente a vibração de um caminhão à distância. A luz bateu no fundo e voltou com um verde leve. Apaguei a lanterna um instante.
A escuridão fechou a mão em volta da minha cabeça. Liguei de novo. Tentei achar a origem do som. Nada de encanamentos, só aquele lago redondo e as 3 arcadas. Decidi passear pelos corredores. Neles a temperatura baixava mais. Azulejo brilhante de gota, escorridos como se suassem para dentro. Cada corredor terminava numa cancela de ferro antiga, encharcada de ferrugem, fechada com corrente. Atrás de cada cancela, escuro, e um rumor de água andando por buracos invisíveis. Voltei para o salão e aí percebi algo que não tinha visto. No azulejo, entre as ondas, havia pequenos triângulos prateados cravados, do tamanho de unha, alguns soltos, outros firmes. A mão vai onde não deve. Encostei num deles. Era frio e liso, diferente do azulejo. Na pontinha, um desgaste afinado, como se alguém houvesse afiado aquilo com paciência. Tive a impressão boba de que eram agulhas enfiadas na parede. Se puxasse, saíam com facilidade. Puxei um. Na hora, o som no salão mudou. Não ficou mais alto, mas ganhou uma coisa parecida com entonação. Senti um arrepio que não era de frio. Botei de volta às pressas. O som voltou ao que era. Fiz uma experiência besta. Toquei de leve numa segunda agulha. O murmúrio respondeu como um eco obediente, alterando levemente o ritmo. Toquei outra. O murmúrio respondeu de novo. Eu que vi tanque, nunca vi som reagir a toque em azulejo. Dei 2 passos para trás e foi nesse recuo que vi uma coisa no espelho d'água. Não foi figura, rosto ou bicho, foi uma luz, não, um desenho refletido que não existia no teto. O teto era um domo preto, mas no espelho, entre o facho da lanterna e a sombra da minha cabeça, havia algo que lembrava janelas retangulares alinhadas, como fachadas de casas. Pisquei e a rua apagou. Voltei à aproximação, inclinando a lanterna de outro jeito. As janelas retornaram, mais tremidas, e logo se dissolveram. Fiquei ali feito idiota, tentando pegar a imagem como quem persegue peixe em lago. A cada reajuste, o reflexo mostrava pedaços de uma cidade submersa, telhados, um poste, sombra de gente. Não foi bonito, foi errado. O espelho mostrava um mundo que o teto não tinha. Anotei mentalmente, descer no dia seguinte com tripé, marcar com fita, medir ângulo. Trabalho técnico para não enlouquecer com uma intuição. Aquele espelho era mais que um reservatório. Era um lugar de retorno de imagem de outra parte. Voltei as costas. Nesse exato momento, a tampa lá de cima bateu em algum lugar da espiral. Um toque seco. Alguém fechou? Subi rápido. Lanterna entre os dentes, ferramenta no bolso. A cada curva, o ar parecia mais pesado. Cheguei à boca da escada ofegante. A tampa estava de volta ao lugar. Os parafusos girados, a borda rente no anel de ferro. A lanterna achou pela fresta uma peça que não era minha. Um pino de aço muito liso, encaixado por fora, travando. Eu estava por baixo de um tampo trancado. Bati com a chave. "Ô de cima!" A escada devolveu meu grito cortado. E o salão lá embaixo devolveu um suspiro comprido. O mercado por cima devolveu silêncio. Chamei nomes, nada de passos, nada de arrastar cadeira. O ventilador barulhento que antes tossia poeira estava calado. Era como se o prédio inteiro respirasse em pausa. O instinto mandou. Desci de novo. Se a boca estava fechada, o pior lugar era ficar debaixo dela esperando. Pelo menos no salão havia água, as cancelas, algum mapa. Sentei no degrau mais baixo. Lambi o medo com a língua seca, respirei. A água continuava quieta, o murmúrio, agora sem timidez, preenchia as paredes como cal. E aí, nessa boquinha de lobo, o som mudou, ganhou uma cadência de conversa de rua.
com ritmos, pausas, risadinhas, tosses, um batuque de copo na mesa. Eu ouvia isso todo dia em cima, quando os feirantes brigavam por desconto. Mas aqui embaixo não havia gente. Levantei devagar. O espelho de novo ofereceu a mentira de uma fachada. Janelas claras como dentes. Uma sombra cruzou, rápido como bicicleta. Eu sabia que não tinha ninguém comigo, e ainda assim, meu corpo abriu espaço para quem passou. Tem alguém aí? Arrisquei. O azulejo devolveu sussurros. Pode chamar de imaginação. Eu chamei de resposta. Lembrei de um detalhe. Nos triângulos prateados, quando toquei, o som mudara. Encostei outra vez, desta vez com a ponta da chave de fenda, produzindo um tic metálico seco. O murmúrio respondeu com um tum profundo na água, como tambor feito de poço. Martelei outro triângulo, mais ao lado. Outro tum. Aos poucos, o salão virou um instrumento. Uma batida, uma vibração. 2, outra inflexão. 3, 4. O rumor entrava no mesmo compasso da minha batucada. O medo, que gruda na gente como mofo, soltou um dedo. Pensei no absurdo. Talvez aquilo fosse um mecanismo de comunicação. Um objeto que respondia a toque com frases sem língua. A cisterna como uma espécie de rádio. Me aproximei demais. Quando a gente acha regra no caos, o corpo pede para testar mais. Encostei 3 triângulos de uma vez com a mão, na pressa de ver mais resposta. O salão inteiro vibrava nos ossos como grave de show. A água não tremeu, pelo contrário, ficou mais lisa, tão lisa que devolveu meu rosto com uma nitidez cruel. E atrás de mim, outra silhueta. Alta, como um poste, fina como vara. Virei no reflexo, apontando o facho para o vazio. Só havia parede. No espelho, porém, a figura não sumiu. Ao contrário, inclinou a cabeça, como quem repara numa formiga. A luz não a lavava, parecia atravessá-la. Alguém no andar das imagens me observava. Engoli. A mente que gosta de trilhos inventou uma explicação. Era meu próprio reflexo deformado. Foi quando a coisa levantou o braço no espelho e, embora nada se erguesse no salão, 3 triângulos prateados ao meu lado vibraram solinhos, tinindo como sinos de unha. O murmúrio respondeu com um estalido grave. O ar ficou denso, como em véspera de temporal. O azulejo suava para dentro com gotas que subiam em vez de descer. Não foi bonito, foi errado de novo. Recuando aos poucos, passei pela primeira cancela. A corrente tocou o metal por inércia e tilintou. No mesmo segundo, na água, surgiram reflexos de grades, muitas, como se a cidade do espelho tivesse um mercado ainda mais antigo, todo fechado com ferros. Aquilo me deu uma ideia idiota. Se uma batida nas agulhas mudava o som e uma grade real fazia as grades aparecerem, talvez eu pudesse, com as coisas do salão, indicar quero subir. Procurei com o facho qualquer coisa como um desenho, um painel, uma sequência sugerida. Foi então que notei a periferia do piso, na borda do círculo. Havia uma faixa trincada que formava pontilhado irregular, como códigos. Quem trabalhou com painel velho de bomba e de ala de hospital aprende a gostar de marcas discretas. Ajoelhei, varri com a luz, contei. Tic, 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 pausa. Tic, tic, pausa. Tic, 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 pausa longa. Me fisgou a lembrança de quando meu pai me ensinou, na varanda, a assoviar pedindo pão para a mãe. Um código. Passei os dedos pelas fissuras, sentindo a direção. Toquei de leve em 3 triângulos, pausa, 2, pausa, 4. O murmúrio segurou o fôlego como gente em suspenso. Repeti.
Na terceira vez, a água tremeu o suficiente para que quebrasse a superfície e de dentro do espelho estourou uma bolha sem fuspela, que ao ar virou som. Um não bendito, sussurrado, redondo como ovo. Não. Sou racional bastante para saber quando um cérebro quer salvar outro. Diante de coisa que não conhece, ele oferece regra, linguagem, qualquer coisa que sustente nossos pés sobre o poço. Mas também sou prático. Não é não em qualquer lugar e meu corpo entendeu. Ainda assim, a parte burra que quer apertar botões que não deve, cutucou mais triângulos. 1 à esquerda, 2 à direita, 3 à esquerda, como se digitasse 100 em catraca. A resposta veio do corredor mais distante, rangido de ferrugem, corrente que se arrasta, um portão que cede. A terceira cancela, que 1 minuto antes me jurava fidelidade eterna, estava agora aberta, o suficiente para um corpo magro passar de lado. Loucas, vai embora, eu disse com a voz de outra pessoa, e não fui. Atravessei de esguela e entrei num túnel mais baixo, com o teto curvado tão baixo que obrigava a cabeça à humildade. O piso era de pedra polida por outras solas. No fim, uma porta de madeira, inchada com um puxador que não era comum, uma argola com marcas em baixo relevo como olhos fechados. Segurei. O toque devolveu um frio que lembrava moeda guardada em congelador. Puxei. A porta veio, arrastando o tempo. Atrás dela, outro salão, mais estreito, com um tanque retangular e, acima desse tanque, várias placas de vidro suspensas por ganchos de metal, como se fossem janelas soltas do teto. As placas não eram modernas. Tinham bolhas, riscos ou ondulações, e cada uma vibrava muito, muito de leve. Eram elas que cantavam o murmúrio. A água no tanque batia nelas por baixo, num fluxo que eu não via, e o conjunto inteiro funcionava como um órgão. Quem conhece harmônica sabe como o ar faz música nas palhetas. Ali, a água fazia voz no vidro. Eu não estava diante de uma cisterna normal. Era um instrumento. Alguém, em algum tempo, montara aquilo para responder a quem tocasse nas agulhas lá no salão. O mercado acima era o que todo mundo via. Embaixo, rodava uma outra cidade, feita de som e de reflexo. A tal silhueta no espelho do salão circulou para este segundo tanque. Não a vi. Senti. O ar esfria de um jeito especial quando uma presença passa. Os vidros vibraram em sequência, como dedos invisíveis fazendo escala. Cada nota fazia a água do tanque saltar em linhas finíssimas. Em uma das placas, a vibração desenhou pelo pó antigo letras curvas. L, U, C, A, S. Tive um soluço raso. Esfreguei com o dorso da mão, nervoso, e a palavra apagou como névoa. Quem é? Perguntei, por perguntar. A placa vibrada devolveu algo como L-A-U-R-A. Mas eu sei o que a sugestão faz com a gente. Meu pai se chamava Lauro. Mente que quer sentido pega qualquer semelhança e chama de resposta. Eu queria sair. Voltei um passo. A porta de madeira, pelas minhas costas, bateu sozinha, devagar, até encostar. Não trancou, mas encostou. O frio nas mãos se intensificou. Percebi que estava suando e que o suor, ao invés de rolar, parecia querer voltar para os poros. O salão estava invertendo coisas sem pedir licença.
Fui para a porta. Puxei de novo. Dessa vez não veio. Abre! Pedi para ninguém. Nada. O tanque, em compensação, ganhou coragem e soltou do fundo bolhas grandes que, ao tocar as placas, fizeram um som de gente se levantando da cadeira. Em resposta, o azulejo lá fora, o do primeiro salão, devolveu através do corredor um estalo profundo, como o âncora encostando em cais. Sem pensar, realmente sem pensar, coloquei a palma da mão na placa que havia escrito meu nome. A vibração se espalhou pelo braço, pelo peito, pelo ouvido. Por um segundo, deixei de escutar por aqui e passei a escutar por dentro. Vi, então. Não com olho. Vi. Era o mercado de cima, mas ao contrário. As bancas estavam onde sempre estiveram, mas as pessoas que andavam entre elas eram as que tinham sumido pela cidade ao longo dos anos. A moça que desapareceu indo buscar pão, o homem que não voltou do caixa eletrônico da esquina, o menino que se perdeu do pai no terminal. Eles não me viram. Andavam como quem guarda tarefa. Pegavam legumes que não apodrecem, pesavam em balanças sem ponteiro, pagavam com moedas que não tocam no prato. Ao fundo, entre os corredores, uma mulher segurava um guarda-chuva fechado. Eu a conheci pela nuca. Minha mãe, anos atrás, indo ao mercado comprar açúcar quando o mercado já não funcionava. Ela tinha parado de subir aquela rua depois que fechou, mas ali, no reflexo, andava firme, como quem recomeça costume. A realidade, quando quer vir, escolhe delicadezas. Chega, eu disse, e retirei a mão. A visão cortou como TV desligada. Os vidros acalmaram, a água voltou à moderação, a porta de madeira, talvez envergonhada, cedeu um dedo. Corri. Atravessei o túnel, passei pela cancela aberta, voltei ao salão do poço. A tampa de cima, que antes me negava o caminho, tinha agora um respiro de luz pela fresta. Alguém deve ter mexido. Bati no triângulo mais próximo com raiva, feito quem chama elevador. O não veio de novo, mais firme. Eu respondi com um sim mudo, empurrando a escada com os olhos. A tampa obediente não abriu. Sentei, sujo, com o coração furando o macacão. Fiquei ali, não sei quanto. O som, aos poucos, voltou a ser apenas murmúrio distante. As paredes pararam de suar para dentro. O facho da lanterna começou a denunciar o fim da pilha. Quando aceitei que podia amanhecer comigo embaixo, ouvi, finalmente, barulho humano. Lá de cima, passos apressados, vozes, chave girando. A tampa levantou um palmo e a cara aflita da dona Clarice apareceu com o cabelo preso torto. Pelo amor de Deus, Lucas, cadê você? O Aderbal disse que tinha trancado tudo e que você já tinha ido. Subi sem falar, quase tropeçando nas palavras que não queria dizer. A luz do corredor foi uma bofetada boa. O ventilador tossia poeira de novo. Lá em cima, as primeiras bancas começavam a chegar, o barulho bom de plástico abrindo. A tampa, agora, parecia só ferro. Dona Clarice franziu o senho. Você está branco. Eu devia estar transparente. O velho Aderbal, ao lado, não me encarava. Eu tranquei, porque sempre tranco, murmurou. Mas eu vi a tampa mexer sozinha e jurei que era coisa da cabeça. Não respondi. Havia coisas demais e nenhuma. Voltei no dia seguinte com uma desculpa: revisar válvulas. Levei fita, trena, régua, caderno. Não desci. A tampa me pareceu mais pesada do que nunca. Fiquei sentado à beira só escutando. O som de dia era frouxo, como conversa de quem cochila. À tarde, quando as vozes lá de cima ganham corpo, o de baixo vira sombra. E à noite, a gente entende por que coisas têm portas. Plaquei o tampo, passei cadeado, saí. Achei que ia deixar por isso e seguir minha vida de junta e abraçadeira, mas a cabeça não fecha tampas como as mãos. Sonhei com bancas sem gente,
Acordei com gosto de água calcária. Passei dias achando triângulos nos ladrilhos da calçada, tentando não tocar. Notei que em certas manhãs o mercado amanhecia mais úmido que em outras, mesmo sem chuva, e que nessas manhãs havia sempre alguém trazendo notícia de um desaparecido na região. Não conto isso para dar moral para a maldição. Conto porque vi o padrão. O murmúrio tinha marés. Um mês depois, fui procurado por uma moça chamada Mara, filha de um padeiro da esquina. "Seu Lucas, meu irmão someu entrando aqui", disse, segurando o choro com os dentes. "A última vez que o viram foi passando pela porta do mercado, bem cedo. Eu poderia ter falado qualquer coisa sensata, que era caso de polícia, que a câmera ia ajudar, que não fizesse loucura. Em vez disso, cedi. Pedi que viesse de madrugada, quando ninguém estivesse. Levei a lanterna e, desta vez, um rolo de cabo de aço fino e uma cadeirinha de rapel. Pretendia descer preso, como um corpo que aprende com o tombo. A tampa abriu sem birra. A escada me engoliu como sempre. No salão, a água nos recebeu com uma quietude que não era cortesia, era ameaça. O som falava claro, claro como a gente mente para si. Prendi a cadeirinha, passei o cabo pelo poste do corredor, chequei tudo 2 vezes. "Se eu disser para puxar, puxa sem vergonha", falei. Mara assentiu. "Se eu sumir, chama a polícia." Ela assentiu de novo. Não falei da cidade no espelho. Não falei da minha mãe segurando um guarda-chuva que nunca mais abriu. Aproximei da água até ver meu rosto inteiro e mais a sombra do teto. Toquei um triângulo. Resposta. Toquei outro. Resposta. "Quero ver", murmurei, e não sei para quem. As placas do segundo tanque, mesmo sem eu estar lá, tocaram a uma escala distante. A superfície se fez de janela e o mercado no reflexo abriu-se como livro. Gente andando, banca na banca, um menino de boné, o irmão de Mara, dobrando a esquina com um saco de pão inexistente. "É ele", sussurrei. "Como eu tiro?" Ninguém respondeu. Talvez porque ninguém volta por pedido. Meti a mão na água. O frio já conhecido mordeu até o cotovelo. Nenhuma onda se formou, e ainda assim a impressão foi a de tocar vidro. Peguei impulso para empurrar mais. A corda de aço que me prendia à vida pareceu mais pesada, ou talvez eu estivesse mais leve. O primeiro centímetro de braço, além do espelho, doeu como gelo queimando. "Poxa!" gritei para a moça, assustado com a própria coragem. Ela puxou, obediente. Saí cuspindo água que não molha. Fiquei 1 minuto inteiro sem conseguir falar, dolorido demais por dentro. A mão direita, que tocara mais fundo, ficou insensível por horas. Quando o formigamento passou, notei 2 riscos na pele, como se alguém tivesse passado um vidro molhado no meu pulso, deixando marca de dedo. Não sangrava, não doía. Era só uma lembrança. Não convenci Mara a ir embora sem chorar. Disse só a verdade pobre, que ali tinha perigo, que ali coisas resistem como gente, e que o irmão de Mara, como dizer, estava num lugar que responde, mas não entrega. Desde então, nunca mais entrei no salão. Se você quiser chamar isso de covardia, chame. Eu chamo de respeito. A tampa continua lá, com seus parafusos teimosos e seu anel de ferro. Às vezes a gente precisa de tampas, porque o mundo tem coisas demais. De quando em quando, desço até a beira e só escuto. Em algumas noites, o murmúrio sobe por entre os ladrilhos e passeia pelo corredor, como vizinho,
A cidade dorme. A cidade embaixo não. Um dia, num desses serões de ouvido, o som formou pela primeira vez um ritmo que reconheci. Era uma canção que minha mãe cantarolava enquanto dobrava roupas. Não me mexi, só chorei baixinho, para não acordar ninguém. Talvez a explicação esteja escondida em alguma planta antiga da obra, em algum relatório técnico engavetado. Talvez exista uma história de engenheiro esperto que montou o órgão de água para estabilizar lençol freático e, sem querer, montou outra coisa. Talvez seja só coisa de cabeça de quem desce demais em lugar de pouca luz. Sou técnico, acredito em vazamento, mas também sou filho. Acredito em núcleos duros que não se explicam. Se você um dia entrar no mercado municipal quando as bancas baixarem as portas e sentir o piso levemente vibrar sem ninguém por perto, não ache que é seu coração pulando diferente. Pare e escute. Vai ouvir gente conversando de muito longe, num lugar onde não tem gente. Vai achar que é o vento passando pelos exaustores. Vai querer rir, como eu ri. E, talvez, depois, não ria. Ainda trabalho lá. Troco torneira, subo em escada, confiro boia de caixa d'água. Ao passar pelo corredor de serviço, sempre encosto a mão na tampa metálica, de leve, sem som, como quem cumprimenta um vizinho difícil. E de tempos em tempos encontro, colado na borda, um triângulo prateado novo, como uma unha deixada por alguém que não esquece. Eu não encosto, deixo ali. Aprendi que certas respostas existem para nos dizer não. Se você fizer pergunta demais para um espelho d'água, ele responde e nem sempre devolve. Esse foi o relato de Lucas. Se ouviu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo Pesadelo Diário.